Agora, mano, uma pergunta que eu não sei se é fácil responder, mas me diga o que você acha. O que é e quais são os prós e contras do capitalismo e socialismo? Para mim, o socialismo não existe, assim, né? Essa é uma ideia que ele, apesar de ser uma ideia que você pode achar nobre, na prática ele é uma catástrofe. Assim, acho que nem chegaram a conseguir aplicar. E esse é um dos argumentos dos socialistas, Sim, né? mas... Não, nunca deu certo porque nunca conseguiu, mas não né? dá para chegar, porque ele ignora o ser humano. Todos os países que tiveram entraram em desgraça, né? A União Soviética, a Cuba, Coreia. A Doris Lessing foi uma escritora inglesa, salvo engano, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E ela era comunista, socialista, na juventude dela. E ela fez uma declaração que eu acho que responde bem essa pergunta. Ela falou, eu acho tão exótico que em alguns países da América do Sul ainda tenham socialistas. É como se nada tivesse acontecido. Então, um pouco isso, assim, acho que... Porque a ideia do socialismo é você deixar toda a força com o governo, enquanto a do capitalismo é você dar força para as empresas, para o setor privado. É basicamente isso? Simplificando, que é um assunto vasto, sim, né? Não, o socialismo, você tem que perguntar para o professor de história que gosta de socialismo. Economista é difícil gostar de socialismo. Só os que não estudaram, que só estudaram história gostam muito. Mas o que fala assim? Fala assim, cara, todo mundo é igual, então não importa se você faz um negócio bom e eu não, a gente vai ganhar a mesma coisa. Tá. Por que não faz sentido isso? Porque, primeiro, se eu sei que, independentemente do meu esforço, eu vou ganhar a mesma coisa, provavelmente eu vou me esforçar menos. Se lasque. Me esforçar menos. E o governo meio que redistribuindo. Só que os países socialistas, você vê o Fidel Castro com não sei quantos Rolex, assim, era social. Em geral, tem duas coisas, dois paradoxos, assim. Geralmente, assim, os males do socialismo para os outros e os benefícios para mim. Então, todo socialista, quando ele pode, ele vai ver, ele tem um carro bom, ele vai no plano de saúde privado, quando ele tem condições. Então, quer dizer, é socialismo para os outros. E tem o contrário, que também é o cara que fala que gosta de mercado competitivo, mas na empresa dele ele quer um protecionismo. Qual que é a diferença desses dois aí? Protecionismo e mercado competitivo? Não, por exemplo, essa taxa aí da Shopee. Você fala assim, vamos supor que eu produzo a roupa aqui no Brasil e eu falo assim, eu não quero concorrência de fora. Então eu ponho uma taxa lá em cima, o produto que é comprado lá fora, por mais barato que seja, vai chegar aqui num preço tão caro que eu estou protegendo o meu mercado. E aí existe protecionismo de várias coisas. Acho que foi ano passado, retrasado, teve no leite, assim, vamos cobrar mais caro do leite importado. Porque quem acaba pagando isso é a população. É claro que eu tenho uma visão de isonomia, que é a seguinte, a mesma taxa que o empresário daqui paga tem que ser a taxa que vai ser cobrada de importação. Por quê? Porque se o empresário aqui pagar 18% e lá for zero, o cara vai falar, meu produto está mais caro, mas por quê? Não é porque eu produzo mais caro, é por causa do imposto. Então eu vou fechar minha empresa aqui e vou abrir lá na China e vocês vão se dar mal. Não faz sentido. Mas o contrário também é ruim. Eu pago 18 e o cara lá paga 90, porque aí eu posso abusar de preço que ninguém me incomoda. Então a ideia do protecionismo é você proteger a indústria nacional de quem está de fora. Só que proteger, muitas vezes nessa proteção, permite que eu cobre mais, então a população está pagando mais na roupa e eu embolsando mais lucro. Isso não quer dizer que é bom para a sociedade. Isso quer dizer que é bom para o empresário. Eu acho o seguinte, você está se preocupado com a população, vamos fazer as coisas mais baratas, e aí ficou caro o leite, tá bom. Eu não sou contra você dar um Bolsa Família, uma ajuda, mas dá dinheiro pro cara. Dá dinheiro, não vem falar que você vai criar uma estatal, que não sei o que lá. Por exemplo, eu tenho uma visão muito liberal da economia, escola pública, por exemplo. Para mim, o governo devia fazer coisas básicas. Escola, saúde,
saúde, educação e segurança. Antes de fazer isso bem, não podia fazer nada. Então, você pode ter petróleo? Não. Você não faz isso bem, você não pode ter mais nada. Porque é o principal para a população Sim, aqui mesmo. Não, né? e apesar de eu ser liberal, eu não sou burro de achar que um cara que estudou em colégio público a vida inteira está num nível de igualdade de competição, um cara que estudou num colégio particular que custa 15 mil aqui em São Paulo. Não, assim, eu não sou burro, mas o que faz com que os dois possam brigar é você dar uma base boa para os dois. Saúde, a mesma coisa. Saúde é um negócio. Agora, então, por exemplo, a gente gasta, vamos supor, porque nada é gratuito, né? Obviamente, a escola é gratuita para a população, aparentemente, porque aquilo é pago o salário dos professores com imposto de todo mundo. Então aquilo custa. Vamos supor que custe R$2.000 por aluno. Tem países como a Suécia que tem um voucher. Então, gasta 2.000 por aluno, você vai dar 2.000 de voucher e o pai pode escolher. Pode pôr na pública? Pode. Pode pôr na privada. Então, essa questão que é grátis é uma questão que não existe. O que, obviamente, a gente... E aí, claro, você tem os libertários, né, os anarcocapitalistas, que acham que o governo não tem que interferir em nada. Eu já acho que o governo tem que prover saúde, educação e segurança. Isso, porque senão eu acho que o cara nasceu pobre, ele está fadado a... nem sempre ele vai ter condições... Por isso que seria ótimo se todo político tivesse que usar a escola pública e o hospital público. Semana passada... Estava algum governador no Pânico que ficou falando que o SUS é o melhor do mundo, aí eu perguntei para ele isso. Eu falei, você quando fica doente usa SUS? Aí não. Então... Seria, para mim, é o mínimo, né? O político ter que usar o serviço público que ele está falando que é tão bom, né? E educação é o que mais faz diferença, né? Então, assim... Mas sabe o que eu fico pensando também, Sam? É estranho assim, tipo, os caras falam, pensando no protecionismo, eu não consigo entender muito bem como protecionismo, as lojas aqui no Brasil estão vendendo a xícara por R$50 porque tem imposto pra caramba. Aí, de repente, chega a Shopee ou a Shein vendendo por 30, os caras tacam imposto aqui falando que é para proteger esses. A meu ver, a proteção seria diminuir os impostos das empresas que trabalham aqui. Mas aí o governo não consegue pagar as contas. Sim, aí se ferra, né? Então, tipo assim, eles fizeram cagada, aí agora estão tentando meter taxa nos outros para fingir que é para ajudar a empresa, quando na verdade é para entrar mais dinheiro. Todo governo tem uma carga tributária. Por isso que é altíssima aqui, né? Aqui é uma das mais altas do mundo. Por isso que eu sou a favor de diminuir a participação do governo e diminuir a carga tributária. Mas, no entanto, eu acho que saúde, educação e segurança, e talvez transporte, é fundamental. Porque são direitos básicos até para o cara concorrer. Se não tiver uma saúde boa, se tiver com a família dentro, como é que você vai poder? Você sabe que eu tive uma discussão esses dias? Uma discussão assim, uma conversa, né? Eu ganhei uma viagem lá para ir lá para Mônaco, aí lá tinha um monte de YouTube. Um monte de rico lá, né? Coisa de rico, hein? Nossa. Você está chique, Eu prefiro Osasco, né, gente? Mas foi legalzinho. Lembra muito. Foi legalzinho. Aí o pessoal tava falando, né, sobre imposto de criptomoeda. Daí eu falei, porque aqui o Brasil tenta ganhar em tudo, tal. Os caras não vão deixar sem imposto nem a pau, porque tá vendo que tá tendo muito crescimento nessa área. Aí eles falaram, mas quanto que é o imposto lá? Eu falei, 15%. Daí eles falaram, não, mas eu não lembro se era na Espanha ou na Itália. Não, mas aqui também não tá tão alto, não. Aí um cara falou, né? Tudo bem que lá é 15% e aqui também é 15%. Mas olha a educação, a saúde, o sistema de tudo aqui, né? Mas não é só isso. Por exemplo, tem uma discussão que começou com o Paulo Guedes e deve ser retomada a qualquer momento, não foi aprovada, que é o imposto sobre dividendos. De fundo imobiliários? De fundo imobiliário também. Tá. Mas é que fundo de fundo imobiliário também, mas uma empresa, então como que é lá? A empresa paga um imposto de 20%. Lá onde? Nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais desenvolvidos. E aí ela paga 20%, quando distribui o dividendo, paga mais 15%. O dividendo é o tanto que o cara teve de lucro. É o lucro. Tá. Que pode, inclusive, ser na sua empresa, na Pobre Show. Tá. Quando você tem lucro, você já pagou imposto, quando você tem lucro. Pra caramba. Você vendeu patrocínio, você emitiu nota. Sim. Essa nota você já pagou imposto, Aí sobrou R$1.000 que você quer transferir da Pobre Show para sua conta. Esses R$1.000 hoje não são tributados. Como que a lei brasileira? Esse dinheiro já foi tributado, então estou transferindo.
O Boulos e vários outros, o Ciro e vários outros querem imposto. Então fala assim, você vai pagar lá e quando transferir também. Aí qual que é a ideia? Ah, porque o cara não ficar tirando dinheiro da empresa, reinvestir. Tá bom. Só que o que eles falam em outros países é assim, só que o imposto, que é o da nota fiscal que você já emitiu, tinha que ser metade, porque aí você pagaria isso e depois pagaria outro. Tá. Então o que eles fazem aqui é muito alto. Manter o imposto que já é alto e ainda querer botar mais um em cima do lucro. Por exemplo, a reforma tributária, estão falando, a gente vai ter o IVA mais caro do mundo. O que eles estão fazendo a conta, que deve ser o mais caro do mundo, é para manter o que já tem hoje. É que hoje a gente nem sabe. Então, para manter, já é isso. Então, você tem imposto sobre produtos, sobre serviços e sobre renda. Não é, conceitualmente, se você tem imposto sobre bolsa de valores, sobre valorização imobiliária, se eu comprar um carro e vender um carro com lucro também, eu vou pagar imposto, não tem nada de errado do imposto ser incidir também sobre criptomoedas ou qualquer outro ativo. A questão é quanto de alíquota. E aí, sim, é o que você falou, se a gente olhar, se o imposto fosse o preço que você paga pelos serviços e tivesse a qualidade, aqui seria o pior custo-benefício do mundo. Porque é assim, o pobre, ele paga uma vez no imposto e tem o serviço que é uma merda, que é a saúde pública, educação pública, segurança pública. O rico paga duas vezes, porque o rico paga o imposto uma vez, não tem, mas como ele tem condições, ele paga o plano de saúde privado, a escola privada. E vive bem. Segurança privada. Mas também ele já pagou também isso. Paga pra caramba. Mas claro, que se puder escolher é muito melhor se você rico ainda pagar duas vezes, mas o pobre não tem o que fazer. Sim. Então, se for países que têm uma alta carga tributária, principalmente países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, a qualidade é sensacional. Mas a carga tributária deles é gigante. O que é o problema aqui que o governo, isso é um negócio histórico. Se a gente pegar a linha de tempo, de décadas, a gente só subiu carga tributária. Tem muito mais imposto que a gente paga hoje do que antes. E sempre o Estado querendo regular isso. No limite, o imposto do socialismo é 100%. O que ele faz? Ele pega tudo para ele e depois distribui da forma que ele acha adequado.